Nosso Lar, de André Luiz, capítulo 41. Convocados à luta. Nos primeiros dias de setembro de 1939, nosso lar também sofreu o choque porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Era a Guerra Europeia, tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora no plano do espírito. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçarem o imenso terror de que se possuíam. Sabia-se, desde muito, que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando grandes dificuldades. Porém, agora anotava fatos curiosos de alto padrão educativo. Assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, nosso lar se preparava para o mesmo gênero de serviço. Além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia, o governador determinou que tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, nos preservando de qualquer inclinação menos digna, de ordem sentimental. Olha novamente ele falando para gente a importância do pensamento e do sentimento, quer seja na casa, no trabalho, enfim, em todo e qualquer lugar. Não só para o nosso equilíbrio emocional, como também pela repercussão que acaba acontecendo. Quando a pessoa se desajusta, leva ao problema. O problema cresce e as pessoas vão fazendo o caos na convivência. Reconheci que os espíritos superiores, nessas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Ou seja, eles não julgam, não colocam como inimigos, mas como desordeiros, que o plano espiritual precisa reprimir suas ações. E Salústio me disse: infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal. Ainda que consigam vitórias temporárias, eles servirão somente para agravar a sua ruína, acentuando suas derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível. Ou seja, cada país tem a sua energia de grupo, o seu processo kármico, que precisa ser ajustado como qualquer processo kármico individual. Então, observei que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, unidos para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Os colegas de trabalho me esclareceram que, nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores se convertem naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Então, a energia é pura, né? E conforme ela for sendo usada, é que vamos saber se é boa ou ruim.
Sem se prevenirem dos perigos imensos, esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios, que integram os seus quadros de serviço, embriagam-se ao contato dos elementos da perversão, que invocam das camadas sombrias. Então, todas as pessoas que tomam a iniciativa da agressão são assessoradas por essas entidades. Se afinizam com coisas ruins e muitas vezes se transformam em objeto que fere outra pessoa, que destrói um lar, que desfaz a harmonia que existia. Ele está falando de países, de coletividade, mas vamos trazer para o nosso dia a dia, né? Por isso que a gente está falando, destrói lar, destrói a harmonia daquele núcleozinho, né? Da mesma forma, os espíritos que têm a mesma índole, os afins entram nessa onda, com exceção dos espíritos nobres. Coletividades operosas se convertem em autônomos do crime. Legiões infernais se precipitam sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-a em campos de perversidade e horror. Mas, enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre se movimentam em auxílio dos agredidos. Então, o orar e vigiar tem que ser mais forte para não se envolver com esses sentimentos. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade, devemos lamentar o povo que esqueceu a justiça. Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, eu me encontrava, ao entardecer, nas câmaras de retificação, junto de Tobias e Narcisa, quando inesquecível clarim se fez ouvir por mais de 15 minutos. Profunda emoção nos invadiu. O clarim chamando a todos ao serviço necessário de ajuda que eles precisariam dar, uma vez que não tinha mais jeito, né? A guerra tinha começado. E olha que ele estava lá no subsolo do nosso lar, né? Lá com Tobias e Narcisa. É a convocação superior aos serviços de socorro à terra, explicou-me Narcisa bondosamente. E Tobias exclamou inquieto: temos o sinal de que a guerra prosseguirá, com terríveis tormentos para o espírito humano, embora à distância, toda a vida psíquica americana teve sua origem na Europa. Teremos grande trabalho em preservar o novo mundo. Ou seja, apesar da distância da Europa com as Américas, né? Toda a vida psíquica de nós americanas, do nosso continente, veio da Europa. A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o Ministério da Regeneração. Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias informou: quando soa o clarim de alerta, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo, para que o apelo se grave em nossos corações. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos, a se livrarem no firmamento. E Tobias, emocionado, disse: esse clarim é utilizado por espíritos vigilantes, de elevada expressão hierárquica. Ou seja, vinha daqueles pontos luminosos do firmamento.
Regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Tobias confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e me convidou a sair para observar o movimento popular. Chegados aos pavimentos superiores, de onde poderíamos nos encaminhar à Praça da Governadoria, notamos imenso movimento em todos os setores. Identificando meu espanto natural, o companheiro explicou. Esses grupos enormes se dirigem ao Ministério da Comunicação à procura de notícias. O clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves. Todos sabemos que se trata da guerra, mas é possível que o Ministério da Comunicação nos forneça algum detalhe essencial. Observe os transeuntes. Ao nosso lado vinham 2 senhores e 4 senhoras, em animada conversa. Uma dizia: Imagine, o que será de nós no auxílio? Há muitos meses consecutivos, o movimento de súplica tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres. E nós da regeneração? Observou o cavalheiro mais idoso. Os serviços prosseguem consideravelmente aumentados. No meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas pede esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós. Tobias segurou meu braço de leve e exclamou: Vamos andar mais um pouco. Olhamos o que dizem outros grupos. Aproximamo-nos de 2 homens e ouvi um deles perguntando: Será crível que a calamidade nos atinja? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, respondeu sereno: De qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço, que no fundo constituirá uma bênção. Quanto ao mais, tudo é natural, a meu ver. A doença é mestra da saúde, o desastre da ponderação. A China está sob a metralha há muito tempo e você ainda não mostrou qualquer demonstração de assombro. Pois é, né? Quantas vezes o mundo está desabando e só pensamos em nós mesmos. No caso das 6 pessoas, né? A preocupação era o quê? Do aumento de serviço. O que eu vou fazer no meu setor? O que vai ser do meu setor? E o outro estava preocupado consigo mesmo. Será que vai nos atingir? Quantas vezes a coisa está acontecendo no nosso entorno e achamos que não temos nada a ver com isso? Como o outro disse, há quanto tempo a China está sendo atacada? Mas a China é longe, o problema é deles, eles que resolvam. O dia em que entendermos que somos parte de um único planeta e que o que atinge um atinge todos, seremos diferentes. E como ele disse, não há motivo para pânico. A única coisa que vai mudar agora é o aumento de serviço e, é claro, de aprendizado. O companheiro desapontado objetou: Mas agora parece que serei obrigado a modificar meu programa de trabalho. O outro sorriu e respondeu: Euvécio, esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. Ou seja, não sejamos egoístas, não pensemos apenas em nós mesmos. É preciso pensar em grupo. Atendendo
a novo gesto de Tobias, que reclamava minha atenção, observei 3 senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda, verificando que o pitoresco também não faltava ali, naquele crepúsculo de inquietação. A mais moça dizia: a questão me impressiona muito, porque Everardo não deve regressar do mundo agora. E uma das companheiras disse: mas a guerra, ao que parece, não alcançará a península. Portugal está muito longe do centro dos acontecimentos. E ela, né? Quer dizer, a outra, né, componente do trio, ela diz: entretanto, por que semelhante preocupação? Se Everardo viesse, o que aconteceria? E a mais jovem esclareceu: receio que ele me procure na qualidade de esposa. Não o poderia suportar. É muito ignorante e, de algum modo, me submeteria a novas crueldades. E a companheira comentou: tola que és. Você esqueceu que Everardo será barrado pelo umbral? Ou coisa pior? Tobias, sorrindo, informou: ela teme a libertação de um marido imprudente e perverso. Ou seja, se ele é uma pessoa muito ruim, ele vai para o umbral. O que você está se preocupando? Né? Percebem que temos vários níveis de evolução dentro da mesma colônia? Pessoas tão iguais a nós encarnados, com preocupações puramente egoístas, e pessoas mais sábias para os orientar. Decorrido longos minutos em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, nos detendo diante de enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Milhares de entidades se acotovelavam aflita. Todos queriam informações e esclarecimentos, porém um acordo geral era impossível. Extremamente surpreendido com o vozerio enorme, vi que alguém subiu a uma sacada de grande altura, pedindo a atenção popular. Era um velho, de aspecto imponente, anunciando que dentro de 10 minutos se ouviria um apelo do governador. Tobias informou, atendendo à minha curiosidade: é o ministro Esperidião. Serenado o barulho, daí a momentos ouviu-se a voz do próprio governador, através de numerosos alto-falantes: irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo à sua vontade divina, no trabalho silencioso em nossos postos. Aquela voz clara e veemente, de quem falava com autoridade e amor, operou singular efeito na multidão. No curto espaço de 1 hora, toda a colônia voltava à serenidade habitual. Como é importante, gente, o equilíbrio do pensamento e da palavra. O desequilíbrio atinge a todos, encarnados e desencarnados. Até o individualismo, como a preocupação da senhora em que a guerra não atingisse o marido, porque ela não queria encontrar com ele. A falta de noção da gravidade das coisas faz as pessoas não entenderem o que de fato está acontecendo. Mas o ministro alerta que precisamos ter lucidez, precisamos ter equilíbrio. O desespero não resolve situação alguma. Muito pelo contrário, é gastar energia boa com pensamentos ruins. As pessoas dizem, né? Ah, Jesus está no leme. Mas não se dão conta que no desespero elas já pularam do barco. Ou seja, falam da boca para fora. Não confiam. Precisamos confiar e aprender as lições que a situação nos ensina.
Precisamos querer crescer. Não podemos ser crianças mimadas, que sempre tem alguém para resolver os seus problemas, para facilitar a sua vida. Assim, não há aprendizado. Novamente lembrando que Jesus não veio para ser cultuado, ele veio para ser imitado. Respira, ore e siga em frente. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.